Olá amigos, tudo bem? Vocês sabem como funcionava o sistema político brasileiro durante o Império do Brasil? Eu sou Antônio Carlos da Silva e vou contar um pouco dessa história para vocês hoje. Seja bem-vindo ao nosso canal. Durante o Império do Brasil, vigorou o sistema monárquico constitucional. O que é isso? Muitas pessoas ainda acham que, mesmo pelo fato de nós termos tido uma monarquia no Império do Brasil, nós éramos uma monarquia absolutista. E isso não é verdade. Assim que o Brasil ele decidiu por romper com Portugal em 1820, o Brasil optou por uma solução constitucional. Foi convocada uma Assembleia Constituinte em 1823, mas essa Assembleia ela foi dissolvida pelo imperador Pedro I, que escolheu 10 pessoas para escrever a Carta Constitucional de 1824. Ele escolheu 10 pessoas que ele considerava como notáveis, dentre eles o Marquês de Baependi. Essa Carta Constitucional, ela trazia uma série de prerrogativas. Ela definia que a dinastia reinante era a dinastia dos Braganças, ela determinava o voto censitário, ou seja, só votava quem tivesse uma renda anual mínima para os diversos cargos, e não bastava você ter essa renda mínima, você tinha que estar em alguns níveis de renda para votar, para vereador, ser votado, votar para deputado provincial, ser votado para deputado provincial, deputado geral e senador. Muito bem. Essa votação, ela se dava nas igrejas, nas paróquias, e cada pessoa apresentava o seu nome. Mas eu quero continuar falando sobre a Constituição de 1824. Essa Constituição, ela tinha uma característica, ela dividia o sistema político brasileiro em 4 grandes grupos. Sistema legislativo, que era composto pelos deputados, pelos vereadores e senadores. O sistema judiciário, no qual os magistrados, nós tínhamos os magistrados formados, que eram juízes de direito. Para ser juiz de direito, você tinha que ter o curso superior de direito, você tinha que ser bacharel em direito. Mas existiam outros cargos de juiz que não necessitavam de formação. Um desses casos era o juiz de paz. Para ser juiz de paz, bastava você ter uma renda mínima comprovada. E o juiz de paz, ele tinha um poder muito grande dentro daquela comarca. Aliás, ele atuava dentro de uma freguesia. O juiz de paz, ele era uma espécie de juiz de primeira instância. A única coisa que ele não fazia era julgar crimes contra a vida, como assassinato, tentativa de homicídio e tentativa de estupro. Isso ele não julgava. Isso era somente o juiz de direito, que era quem chefiava a comarca. Por outro lado, você tinha o executivo, que era administrado, no caso da província, pelos presidentes de província. No caso do município, era administrado pelo presidente da Câmara Municipal, então não existia a figura do prefeito. Era o vereador mais votado que assumia durante o período de toda aquela legislatura, geralmente 4 anos, que assumia a presidência da Câmara e ficava como uma espécie de superintendente. Mas o orçamento municipal era votado pela Assembleia Legislativa, pela Assembleia Provincial. Por fim, você tinha a nível nacional, você tinha o presidente do Conselho de Ministros, gerando um parlamentarismo às avessas. O que é esse parlamentarismo às avessas? É um parlamentarismo no qual quem escolhe o representante, o primeiro-ministro, era o imperador. E por que às avessas? Porque, de grosso modo, quem escolhia o primeiro-ministro nos países parlamentaristas era o parlamento. O parlamento tinha esse poder. E tinha também um quarto poder, que foi um poder muito contestado
aqui no Brasil, que foi o poder moderador, que era exclusivo do imperador. Na prática, o poder moderador ele podia interferir em todos os outros poderes, quase que plenamente. E isso então gerava uma série de desconfortos dentro da sociedade, porque no final das contas quem mandava em tudo era o imperador. Mas Antônio, então na prática isso era um absolutismo disfarçado? Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. O fato é que Dom Pedro II, ele tentou ao máximo ser um rei bastante democrático dentro do que era possível para aquela época. É importante entender que o conceito de democrático no século XIX não era muito o que é hoje. Então a gente precisa entender, colocar cada coisa no seu devido tempo. E Dom Pedro ele tinha várias prerrogativas. Por exemplo, era ele que nomeava os presidentes dos conselhos do Conselho de Ministros, era ele que nomeava os presidentes de província e era ele que também nomeava os magistrados. E isso vai gerar muita discussão no Império do Brasil. Mas eu vou falar sobre o sistema judiciário brasileiro no nosso próximo encontro. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curta, siga o nosso canal, porque isso vai ser importante pra gente e para continuar falando sobre a história do Império do Brasil. Um forte abraço.